Você já percebeu como que de repente parece que todo mundo conhece alguém que já perdeu dinheiro em jogos? Talvez seja um amigo, talvez seja um vizinho, ou até mesmo alguém da própria família. Eu quero fazer um pedido a você. Não assista esse vídeo pensando nos outros. Assista esse vídeo pensando em nós. Pensando em nós como sociedade. Pensando na sociedade em que estamos vivendo. Porque talvez o maior problema não vai ser os jogos. Talvez o maior problema seja aquilo que fez milhões de pessoas acreditarem que a única saída financeira para a sua vida é o jogo. Talvez o problema seja aquilo que faz milhões de pessoas acreditarem que a solução da sua vida está numa aposta. Essa conversa é profunda, portanto, fique comigo até o final. Eu sou Elisa e esse é o canal E a Vida Fala. E aqui nós não estamos interessados em dar apenas notícias, nós procuramos compreender o ser humano, porque toda notícia começa dentro da alma de alguém. E é justamente aí que a doutrina espírita lança a sua luz. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Quando foi que nós começamos a acreditar que a felicidade pode ser comprada? Quando foi que nós passamos a imaginar que um clique no celular pode resolver uma série de dificuldades financeiras? Percebam uma coisa. Ninguém acorda pela manhã querendo ser dependente de jogos. Ninguém deseja colocar em risco o sustento da própria família. As pessoas começam acreditando que têm o controle. E muitas vezes descobrem que perderam o controle exatamente daquilo que pensava que conseguia dominar. E é assim que funciona a dependência. Primeiro, você acredita que controla. Depois, você percebe que é controlado. A doutrina espírita nos ensina algo extraordinário. Ela nunca condena a pessoa. Ela procura compreender o espírito. Porque por trás de cada comportamento existe uma grande necessidade. Existe uma dor, existe um vazio. E aí eu me pergunto, quantas pessoas estão apostando dinheiro quando, na verdade, não é dinheiro que está apostando, é esperança? Quantos não procuram riqueza, mas procuram alívio? Quantas pessoas estão fugindo da angústia, da ansiedade, do medo do futuro? Talvez o jogo nem seja o verdadeiro problema. Talvez ele seja apenas um sintoma de uma humanidade cansada. Vivemos numa época em que tudo precisa acontecer imediatamente. Somos imediatistas. Entrega rápida, resposta rápido, sucesso rápido, dinheiro rápido. Nós não temos mais paciência para esperar. E sem percebermos, começamos a acreditar que a vida também deveria funcionar assim. Só que Deus nunca educou seus filhos pela lógica da pressa. A natureza não tem pressa. Uma árvore leva anos para produzir frutos. Uma criança leva anos para se tornar adulta. O nosso crescimento espiritual também acontece paulatinamente, passo a passo. Não existe evolução instantânea. O Espiritismo nos apresenta uma lei maravilhosa, que é a lei do trabalho. Eu até já falei sobre ela aí no canal. E muitas pessoas entendem essa lei apenas como um trabalho profissional. Mas ela é muito maior do que isso. Ela fala do trabalho da alma, do esforço de vencermos nossas imperfeições, da construção diária da nossa felicidade. Nada disso pode ser substituído pela sorte, porque aquilo que a sorte oferece no instante, o caráter muitas vezes ainda não aprendeu a conservar. Existe um detalhe que me preocupa assim, profundamente. Hoje nós estamos assistindo ao sofrimento sendo transformado em negócio. Pensa comigo, quanto mais pessoas perdem,
mais alguém está ganhando. Quanto mais famílias entram em desespero, maior é a arrecadação. E a arrecadação, assustadoramente, chegou ao patamar de bilhões. Acho que 14 bilhões em 6 meses. Isso é um absurdo. Isso deveria provocar em todos nós uma reflexão moral. Eu não estou falando de partidos, não estou falando de política, eu estou falando de consciência. O progresso material nunca poderá ser considerado progresso se ele depender da fragilidade emocional das pessoas. É uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Que tipo de sociedade nós queremos deixar para os nossos filhos? Mas eu também não quero que este vídeo seja um julgamento, porque a doutrina espírita jamais nos autoriza a apontar o dedo. Se você conhece alguém que está preso nesse ciclo, não ofereça humilhação, ofereça escuta. Não ofereça desprezo, ofereça acolhimento. Porque ninguém permanece num vício porque é feliz. As pessoas permanecem porque muitas vezes não conseguem enxergar outra saída. E talvez uma palavra dita com carinho seja exatamente o primeiro passo para a própria dignidade da pessoa. Existe outra reflexão também que toca muito o meu coração, sabe? Nós costumamos imaginar a liberdade como fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, tudo aquilo que é gostoso. Mas será que isso é liberdade? Se eu não consigo dizer não aos meus próprios impulsos, especialmente aqueles que estão me prejudicando, quem realmente está dirigindo a minha vida? Eu ou os meus desejos? Eu ou os meus vícios? A verdadeira liberdade, segundo a visão espírita, nasce quando nós somos capazes de governar a nós mesmos. Quando deixamos de ser escravos da ansiedade, da impulsividade, principalmente da ilusão. A ilusão nos leva para o buraco. E este é um trabalho silencioso, mas o trabalho mais importante que existe. Talvez alguém que esteja assistindo agora esse vídeo esteja pensando: Elisa, eu já perdi dinheiro, eu já perdi muito dinheiro. Ou talvez esteja pensando: eu escondo isso da minha família, a minha família não sabe. Se esse é o seu caso, eu quero falar diretamente ao seu coração. Você não é um fracasso. Você é um espírito em aprendizado. Nenhum erro define quem é você. Mas todo erro pede coragem para ser enfrentado. Enquanto existe vida, existe possibilidade de recomeço. A vergonha prende, mas a verdade liberta. Pedir ajuda nunca diminuiu ninguém, ao contrário. É um dos maiores atos de coragem que um ser humano pode realizar. Eu gostaria de terminar deixando uma pergunta. Qual é a maior aposta da sua vida? É um jogo? Ou é a confiança de que Deus continua conduzindo sua caminhada, mesmo quando tudo parece tão difícil? Porque a maior riqueza, ela não está no dinheiro. Ela está na paz, na consciência tranquila, no sono de quem deita, sabendo que não feriu ninguém para conquistar aquilo que possui. E principalmente que não feriu a si mesmo para conquistar aquilo que possui. Não feriu a sua dignidade, não feriu a sua honestidade, não feriu o seu sentimento, não feriu a sua conduta. Essa riqueza, nenhum jogo pode oferecer. Essa riqueza nasce dentro da alma e é construída todos os dias e acompanha o espírito para sempre. Se essa reflexão falou ao seu coração, compartilhe este vídeo. Talvez exista alguém aí precisando ouvir exatamente essas palavras. E lembre-se sempre de uma coisa: a vida nunca nos pede que apostemos na sorte. Ela nos convida a investir na nossa transformação.
Porque essa é a única riqueza que jamais poderá ser perdida. Ninguém tira isso de você. Eu sou Elisa e este é o canal E a Vida Fala. Compartilhe aí com seus amigos e já me segue para mais reflexões. Deixa o seu like, deixa também sua opinião aí. Eu quero saber. O jogo já entrou na sua vida? Até o próximo vídeo. Abraço.